Olá! Nesse Papo Instigante especial, estamos recebendo a série de entrevistas realizadas por ocasião do Congresso Internacional de Ciências Sociais Aplicadas, o CICSA 2020, pela Rede de Ensino Docton. Estarão comigo, fazendo as entrevistas, o professor Patrick Luiz e o professor Igor Rodrigues. Convido a todos a participarem da nossa programação. Um grande abraço. Olá, saúdo a todos e todas que prestigiam o programa Papo Instigante, que é um programa da Rede de Ensino Docton, em parceria com a rede da Docton TV e o Casarão das Artes. Hoje nós estamos recebendo a socióloga professora Vera Malaguti Batista, mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense, doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de Criminologia da Universidade Cândido Mendes e secretária-geral do Instituto Carioca de Criminologia. Professora Vera, para o escritor mineiro Altran Dourado, o homem é um fazedor de pontes. Então, criando uma ponte aí entre a gente, Rio e Minas, eu gostaria de colocar o cantor que é carioca, mas hoje está residindo em Juiz de Fora, ele é mineiro também, né? É o Milton Nascimento. E ele, ao imortalizar a canção Caçador de Mim, em um dos versos dele, cantava a música do Sá, inclusive, o Sá é de Niterói, né? E o Magrão, que é mineiro, e eles cantavam: nada a temer se não correr da luta, nada a fazer se não esquecer o medo. E você, nunca temendo a luta, nos alertou em seu livro O Medo Instalado na Cidade do Rio de Janeiro, como um mecanismo aí de controle aos desassossegos que afligem ao nosso povo, principalmente o nosso povo pobre. Gostaria de saber, então, quais os caminhos possíveis que nós poderemos percorrer para que essa ruptura dessa memória do medo, de fato, aconteça. Professor Américo, esse é o grande desafio que nós temos, né? Porque para construir esse medo, que na minha tese de doutorado, que é o medo na cidade do Rio de Janeiro, eu tento mostrar como ele é construído na longa duração histórica, que é uma categoria histórica do grande historiador Mark Bloch, né, que os movimentos acontecem quase imperceptíveis, mas é o contínuo, né? Então, o medo sempre serviu, então por isso ele é tão trabalhado pelas elites, pelos grandes meios de comunicação, e agora por essa coisa louca que é a manipulação das redes sociais, no sentido de manter o povo brasileiro patologizado, inferiorizado naturalmente, como algo que produz medo. Eu começo a mostrar, eu trabalho ali em torno, quando o Brasil vira um país independente, e dentro da ideologia liberal, um país independente corresponderia a um povo soberano sobre o seu território. Então, é um momento no século XIX, ali, em torno de 1830, de 1830 até 1850, que você tem muitas revoltas, revoluções, desde a cabanagem no Pará até os farrapos no Rio Grande do Sul, do Oiapoque ao Chuí, né? O povo brasileiro querendo ser, passando Pernambuco, Ceará, Bahia, Maranhão, né? Todos os movimentos de tentativa de protagonismo. Então, o medo ajuda, quer dizer, o medo é fundamental para manter a hierarquização social e a desigualdade social, dizendo, esse povo é assim mesmo, porque é inferior, merece isso, não trabalha e tal. Então, agora, eu acho que a luta da gente é desmanchar essa muralha de discurso, essa muralha discursiva que foi construída e na longa duração. Cada minuto de telejornal, você pode olhar, pode ser da grande emissora, do Datena ao Bonner, cada um com o seu estilo, um pouco mais sofisticado, mas eles estão dizendo a mesma coisa. Eles estão apontando, né, os canhões para
os pobres, para a pobreza de uma forma geral, para as estratégias de sobrevivência dos pobres, e construindo esse personagem. Eu me lembro que há quase 30 anos já, o meu primeiro livro sobre drogas, eu começo dizendo: eu nunca me conformei com a imagem que era a polícia toda, né, trazendo aquele menino de short, sem camisa, sandália havaiana, como grande inimigo do Rio de Janeiro e tal. Então, agora, é avassaladora a construção do lado de lá, mas a nossa tarefa, a nossa luta é construir discurso. E eu me impressiono muito que, quando a gente tem a oportunidade, como as pessoas entendem, gostam e simplesmente não tinham imaginado que... Por isso que eu falo a importância da gente desnaturalizar a questão criminal, senão aquilo passa igual uma geografia, um cenário. Perfeito. Então, na nossa bancada aí, nós temos o professor Igor e o professor Patrick. Então, gostaria de convidá-los a integrar aí esse papo com a professora Vera. Vamos lá, professor Igor? Professora Vera, é uma honra tê-la conosco, né? E sempre que eu penso na questão da criminalidade, da juventude, né, todo esse amálgama que se costurou nessa construção social que foi feita, a questão do estereótipo ela é muito forte, né? A questão da rotulação, né, da teoria do etiquetamento. E uma coisa que hoje nós estamos comemorando, ao mesmo tempo, uma questão de luta e um luto, que foi 2004, quando ocorreu o massacre da Sé, né, e que 7 pessoas em situação de rua tiveram a cabeça esmagadas por pedra, né, com pedras, por policiais militares que compunham um grupo de uma milícia, né, ultrapassava a questão dos policiais militares, uma milícia e uma queima de arquivo. E nós reparamos que no Brasil recente, a questão da milícia, ela tomou o debate público, ela se intensificou, ela veio à pauta, né, ela teve algumas partes que foram umas frestas escancaradas, mas ainda existem muitas questões a serem debatidas, né? E sobre essa questão da milícia, do ponto de vista democrático, qual é o papel, né, nosso da criminologia, o papel do cientista, frente a essa questão desse tipo de escuridão que se coloca no campo democrático? Ok, eu acho que a gente tem que fazer com a milícia, compreender, é igual um pouco a gente entender o comércio varejista de drogas, que eu não gosto de chamar de tráfico, que já tem toda uma carga pejorativa que conduz à morte, né? Você fala traficante, você está quase dizendo, então pode matar, né? Quando se usa... Então, eu acho que a gente tem que entender o fenômeno da milícia sem demonização, mas compreender sempre tudo isso no mundo do trabalho, né? E pensando que a política criminal de drogas e a obsessão pela segurança pública produziu aquilo que a gente chama, o Foucault chama naquele livro dele, Território, Segurança e População, de estado de polícia, né? Então, no Brasil, da abertura para cá, a obsessão pela segurança pública foi nos conduzindo a uma escalada, e essa escalada nos conduz a cada vez mais violência, né? Nós vamos numa direção, e discursos à direita e à esquerda, isso é o pior, isso não é uma prerrogativa. Olha, repara bem, a questão criminal, tal como nós temos hoje contemporaneamente, por exemplo, a superlotação dos presídios, ela não começou há 2 anos atrás, não, ela é um processo que está cruzando a democracia toda, mesmo nos períodos de governo popular, dizendo assim. Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, é porque as milícias são muito diferentes do que eram aqueles grupos de extermínio que a gente tinha na ditadura, e que, no caso do Rio de Janeiro aqui, Leonel Brizola desarticulou com muita coragem, né, dentro daquela perspectiva da redemocratização. Então, nós participamos dessas lutas e tal. Mas, a partir de um certo momento, o contingente de policiais foi crescendo de uma forma avassaladora, né, com as pessoas sendo conduzidas a acreditar
que para você resolver o problema do menino pobre que está ali fumando crack, roubando um celular, você tem que usar mais brutalidade, mais polícia, uma polícia mais brutalizada. Ao mesmo tempo, houve uma incompreensão muito grande, a gente aqui no estado do Rio viu isso, né? No tempo do segundo governo Brizola, nós tentamos legalizar o segundo emprego do policial, que, de uma certa forma, a milícia é o trabalho informal não legalizado do policial, que vai se brutalizando. Quando eu penso isso, eu penso sempre uma forma de trabalhar também, da mesma forma que quando a gente trabalha, para não trabalhar demonizando, a gente trabalha o mercado de drogas de uma forma econômica, política, cultural, a gente também trabalhar a milícia e o que aconteceu com essa mão de obra que mais cresce no Brasil, né? Porque você pega no Brasil, por exemplo, o que você gasta com segurança é muito mais, está sendo agora discutido a nível federal, que você vai gastar mais com defesa do que com saúde ou com segurança. Cada vez que você faz isso, você vai expandindo o contingente de trabalhadores que são recrutados para essas tarefas. Se a gente hoje fizesse um cálculo do número de trabalhadores que trabalham na Polícia Militar, na Polícia Civil, na segurança privada e, vamos dizer, na periferia dessas forças que seriam as milícias, você vai ver que a gente tem uma parte muito grande da população economicamente ativa. Então, ao invés de demonizar, eu acho que a gente tem que entender como a obsessão pela segurança produziu um número, né, enorme de policiais que o Estado não tem capacidade de treinar bem, pagar bem e tal, e que corre... E, ao mesmo tempo, você tem uma guerra contra as drogas que vai barbarizando o policial, porque o que a gente não vê também é os efeitos que essa guerra tem no homem policial, que vai deteriorando, né? Quando você pega, por exemplo, os remédios que um hospital de polícia militar mais precisa, os de doença nervosa, psiquiatria, problemas oriundos de problemas nervosos, como estresse, problemas digestivos, né? Então, essa barbarização vem um pouco desse formato guerra e dessa obsessão. Então, a gente tem que desconstruir, senão a gente começa a ficar também demonizando, foi preso um miliciano tal, foi feito... reproduzindo, a gente tem que entender economicamente, politicamente o que aconteceu, né? Então, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu fui uma crítica implacável das UPPs, que para mim era o espraiamento do Estado de polícia e do controle policial e militarizado das favelas do Rio, e, na verdade, o que aconteceu foi isso, que os policiais que ali trabalhavam vão expandindo e daqui a pouco começa a disputar economias locais, como tráfico de drogas, como gás. E hoje, isso no Rio de Janeiro está tudo embolado, essas economias populares com esse segundo emprego. Então, eu acho que para a gente desconstruir isso, a gente tem que entender também sem demonizar. Professor Patrick? Muito bem. Professora Vera, primeiro, manifestar aqui a minha satisfação de poder ter essa conversa com a senhora. É um prazer enorme recebê-la na nossa casa, Doctor. Aguardei ansiosamente nos últimos 2 meses para te ouvir. Professora, minha pergunta é no seguinte sentido: em todos os momentos, tanto na literatura que acompanho da sua produção, quanto na palestra de hoje, há uma reivindicação na sua fala à questão da formação das ideologias sociais. A importação do positivismo pensado na ciência brasileira acabou transformando a violência penal em algo não só normatizado, mas normalizado. Os próprios sujeitos trabalham hoje na segurança pública, né, pensar no policial militar ou nas populações das periferias que sofrem muito com a violência urbana, acabam vendo na violência policial uma saída para a violência social, né, o que é, assim, uma grande tragédia ideológica, se eu posso assim denominar, né? E essa constatação, ela inclusive se reverberou na formação hoje de um governo brasileiro, né, que tem essa visão
homogênea do que é a violência social e tenha toda a construção de um discurso de que mais policiais vão resolver a violência. Não trabalham a questão das estruturas sociais. Se não é o positivismo, se nós temos que romper com esse paradigma de normalização da resolução das violências pela força da polícia, qual paradigma devemos adotar? Como que, na América Latina, no Brasil, com uma perspectiva de não homogeneidade, como trabalhar a questão da segurança pública? Qual que é a proposta acadêmica hoje para se refletir no Estado, para que se tome uma política de Estado pensada com uma criminologia crítica? Eu acho que o primeiro conceito que a gente tem que parar e pensar e discutir é o próprio conceito de segurança pública, porque nós fomos também educados para achar que segurança pública é muita polícia, muita arma, muita violência contra os pobres e negros é necessário, eles não se comportam bem, o positivismo já tinha dado conta do perfil patologizante, né, que dizia, olha, esse povo só entende as coisas no pau, no cacete, né? Isso é uma permanência histórica brasileira, né? Então, o conceito de segurança, né, porque você tem segurança alimentar, segurança de transportes, agora, por exemplo, nós estamos vendo a pandemia, né? É uma segurança, nós estamos trabalhando de segurança biológica, então, trabalhar fora dessa caixa, né, que foi construída e que da saída da ditadura para cá ainda vai assumindo os contornos, as formas de segurança de guerra. Esse é um debate que você tem, por exemplo, no movimento negro americano, mostrando como as polícias americanas receberam, vamos dizer, o lixo das guerras contra o Afeganistão e Paquistão e o Iraque. Então, técnicas de guerra para questão criminal que, no livro de segurança pública, a função da polícia não é função de guerra, é uma função, mas isso está tão imbricado, né, que essas duas... Então, eu acho que a gente tem que pensar numa perspectiva de longo prazo que seja construtora de um outro paradigma. É difícil fazer isso, porque isso está muito interiorizado e tem muita gente nessa economia. Na economia da mão de obra, na economia da venda de armas, na economia da venda de equipamentos, na economia da venda de tecnologias. Isso é uma grande força econômica internacional, muito centrada nos Estados Unidos, em Israel, que passam, né, vendem essas tecnologias e para os empresários brasileiros do ramo que estão hoje, de uma certa forma, no poder. Então, desconstruir isso e produzir... Olha, uma das coisas que eu penso, há uns 10 anos atrás, nós fizemos um seminário, 12 anos talvez, com patrocínio do Ministério da Justiça, naquela época era do governo Lula, mas quem estava à frente disso era um jovem professor maravilhoso, Pedro Abramovay, que chamava Depois do Encarceramento, Depois do Grande Encarceramento, que virou um livro. E vários professores pensando como desconstruir e como seria o amanhã, depois desse grande... Então, é um livro onde a gente pensa várias alternativas no campo jurídico penal, no campo da produção de novas leis penais redutoras da criminalização, né? Você tem maneiras de você desencarcerar. As nossas prisões encarceram de uma forma... Bom, se eu acreditasse que prisão... Mas dentro da própria lógica das prisões, 40% dos presos no Brasil e na América Latina, tem lugares onde até 70%, estados no Brasil, são presos provisórios, ou seja, presos que não foram nem condenados, né? Então, eu acho que a gente teria que desconstruir semanticamente, mas com propostas práticas. Olha, nós temos discutido isso muito. Elas existem, né? Mas o problema é que você tem que partir de um diagnóstico que saia daquilo que o professor Américo falou, que é o senso comum criminológico, né? Vamos desconstruir primeiro o que é segurança pública, né? Por exemplo, as polícias militares no Rio de Janeiro continuaram fazendo operações policiais no auge da pandemia. Qual é o sentido disso? Por que uma polícia militar não pode ter... Será que a gente não poderia mudar a formação da polícia agora para um sentido de segurança mais amplo?
trabalhar uma desbrutalização e pensar mais no agente comunitário que trabalhe segurança, pensando também em enchentes, deslizamentos, inundações, né? A polícia, quando tem um problema, ela não sabe o que fazer. Quando tem um acidente, você tem ali 30 mil homens no estado e Brumadinho e não sei, 40 mil que não tem a menor... Aí você tem que chamar as Forças Armadas, mas por que não pensar a segurança num campo semântico, filosófico, mais amplo, né? E aí, partindo, eu acho que a gente tem que, para você produzir políticas públicas diferentes, você tem que começar trabalhando os conceitos básicos que vão te conduzir, senão a gente reproduz, e foi um pouco o que aconteceu nos governos populares, na questão criminal, não nas outras questões. Bom, professora, a gente vive aí numa terra de violência disfarçada, né, de violências veladas, como o racismo, a exclusão social, o assassinato do povo pobre, lideranças indígenas, camponeses, né? E, particularmente, nos últimos 3, 4 anos, né, eu falo aí do governo Temer para cá, essa violência, além de ser naturalizada, como você disse anteriormente, mas banalizada pela mídia, ela parece que passou a ter a chancela institucional, né? Então, no último 12 de agosto, agora, a Polícia Militar de Minas executou com truculência o despejo das famílias lá do Quilombo Campo Grande, né? E que fatores, professora, vêm agudizando, então, essa violência e nos levando aí à barbárie? Eu acho que a gente chegou num ponto, né, onde... eu acompanhei essa intervenção em Minas, lá no Quilombo, uma coisa brutal, totalmente... ela já seria em qualquer circunstância, mas eu acho que do acirramento, né, eu acho que isso é uma coisa que acontece, né, quando a gente pega a história do Brasil, quando você tenta avançar um pouco, né, as forças da regressão surgem, e aí eu acho que houve um grande esforço, né, da mídia de construir essa demonização, né, de toda uma pauta social, né? O nível de imbecilização dos debates hoje pelas redes sociais, o nível de obtusidade e de truculência são assustadores, mas é o autoritarismo brasileiro mesmo que está aí num momento grande. Então, é o acirramento das lutas, e foi o acirramento que conduziu, e uma grande manipulação informacional, né, agora, por isso que eu sou ainda uma velha brisolista, né, que acredito muito na escola pública, né, na educação, como uma transformação muito grande, né? Então, quando a gente vê, né, o cenário subjetivo e a despolitização, essa politização truculenta, ela só nos leva para longe da resolução dos nossos problemas fundamentais, de terra, de saúde, de transporte, de habitação, de alimentação, né? Vamos dizer, do projeto de Brasil, né? Então, o que a gente vê agora é um projeto de truculência, um projeto, não é um projeto que se diz nacionalista, mas, ao mesmo tempo, privatiza e entrega tudo para o mercado, né? Então, eu acho que a despolitização, e aí é que a criminalização, como diz o Nilo, é um fetiche, porque ele esconde o conflito político que tem por trás. Então, a violenta, né, a violência que aconteceu contra as famílias, né, no Quilombo, lá em Minas, ela é naturalizada como se aquilo fosse um crime, uma invasão de propriedade e tal. Então, aí é que está o nosso principal desafio, a gente conseguir passar por essa muralha discursiva criminalizante das lutas sociais. Bom, professora, queremos agradecer imensamente a sua presença conosco. É sempre um prazer, e nós gostaríamos de estar voltando em outras oportunidades, né? E aproveitando, nós temos em Caratinga um Centro Cultural Casarão das Artes, e a gente gostaria de ter vários encontros para lançamento dos seus livros, enfim, discutir com aquela comunidade
que é a matriz da rede de ensino DOCTO. Quero agradecer imensamente a sua presença, agradecer a presença do professor Patrick, do professor Igor, e Papo Instigante fica aqui desejando um grande abraço a você que nos prestigia com a audiência. Até o próximo programa.